TV Ativo, a TV online feita para você. O formato de entrevista que você gosta de assistir, você encontra aqui na TV Ativo. As entrevistas são interativas e você pode participar comentando, curtindo, compartilhando ou sendo o próximo entrevistado. Acesse a TV Ativo no Facebook ou no YouTube e fique ligado, fique ativo. Bolão do Brasileirão da TV Ativo. Não perca tempo, faça já a sua aposta. Ao receber o PDF, siga as instruções de cada página e no final, para confirmar o pagamento via Pix, escreva no campo de inscrição o placar que você vai investir. Confirma e boa sorte. Brasileirão da TV Ativo. Aqui você já é um vencedor. Falando a verdade, com Marquinhos Kinder. Eita, tamo lá? Tamo ao vivo? Tamo ao vivo aí? Deixa eu ver, maravilha, muito boa noite para você que está chegando agora aí na TV Ativo. Hoje quero mais uma vez agradecer você que vem compartilhando o nosso programa pelas redes sociais, você que está nos acompanhando direto pelo Facebook, também está nos acompanhando, estamos ao vivo nesse momento pelo YouTube. Se você não consegue acessar o nosso programa pelo Facebook, pode entrar aí direto pelo YouTube, programa Falando a Verdade ao vivo, todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Hoje, um momento de satisfação, de grande satisfação. O sonho de um cara que segue uma lenda nas redes sociais, eu que acompanho ele, o trabalho dele já faz algum tempo, eu acho que não só eu, mas com grande parte do povo brasileiro, e hoje a gente tem a oportunidade de trazê-lo na nossa cidade, em Ferraz de Vasconcelos. Eu falo que ele é o mito da rota. Hoje eu tenho a oportunidade, o grande prazer de receber aqui no nosso programa Falando a Verdade, Sargento Cavalcante. Chefe, muito obrigado pela sua presença aqui. Não sabe o quanto que a gente te admira o trabalho que o senhor executa aí pelas ruas de São Paulo. Obrigado pela sua presença. Marquinhos, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem, a todas as pessoas que estão vendo a gente, seguindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e bondade da sua parte essas palavras aí. Fala sério, obrigado. A gente que acompanha, eu estou vendo o pessoal aqui entrando em peso já para acompanhar o Sargento Cavalcante. Eu já vou pedir para você continuar compartilhando, marque seus amigos aí, para todo mundo aqui do Alto GT, para você que é fã do Sargento Cavalcante, vamos bater um papo bem legal. Não está conseguindo entrar pelo Facebook, não tem problema, você pode ir direto lá no YouTube, também estamos ao vivo nesse momento pelo YouTube. Já quero agradecer aqui a presença do Jackson, meu irmão. Jackson é parceiro, irmão. Agradecer a presença de uma galera boa. O Steve, que veio lá de Itaquaquecetuba, como é que ele chama? Josimar. O Steve Josimar, policial militar lá em Itaquaquecetuba, ao lado do meu amigo Binho, saudade do Binho, muito obrigado pela sua presença. O Leandro, pai dele, que veio aqui, são fãs do Sargento Cavalcante. Temos um taxista aqui de Ferraz também, como é que ele chama? Diogo, obrigado, viu, Diogo? Todos fãs do Sargento Cavalcante. Chefe, quanto tempo de polícia militar, chefe? 29 anos, quase 30 anos. Antes de falar de polícia militar, nasceu aonde? Filho de quem? Quem é o pai? Quem é a mamãe? Boa pergunta. Eu nasci em São Paulo, fomos para Pernambuco, ficamos um bom tempo em Pernambuco, cidadezinha mais ou menos 200 quilômetros da capital, Jupi. Voltamos para cá, sou filho de uma dona de casa, guerreira, batalhadora, Dona Euridice, filho também do falecido José Cavalcante, taxista, trabalhador da antiga extinta Light. Caramba. Gente humilde, gente trabalhadora. Meu pai taxista, igual o nosso amigo Jackson, Dioguinho aí, 30 anos no táxi também. Pelas ruas de São Paulo? Pelas ruas de São Paulo, litoral, interior, capital, tudo. Venho, fazia São Paulo todo. É o filho, o Cavalcante é filho único, tem mais irmãos? Não, eu tenho mais um irmão e mais duas irmãs. Mais um irmão policial militar também, excelente profissional, excelente policial militar também. Sargento da PM também. É, PM também? PM também. Tá no sangue a polícia, então? Tá no sangue, né? Nasceu para ser polícia. Nasceu para ser trabalhador, para ser gente boa, para ser do lado do bem, fazer o bem e ajudar o povo. De onde surgiu o desejo de entrar para a Polícia Militar? Desde criança? Quando surgiu esse você policial militar? Boa pergunta. Marquinho, desde criança eu já gostava da arte de ser polícia, de carrinho, de farda, essas coisas, brincava de polícia e ladrão. Então foi surgindo aquela vontade de ser policial. Cresci e fui para o Exército. No Exército já começava a ver as viaturas, as abordagens, filmes policiais,
Isso, tinha amigos policiais militares também, e isso aí foi crescendo, aflorando mais ainda a vontade e o segmento policial. Nessa daí eu prestei concurso para PM antes de sair do Exército. Ficou quanto tempo lá no Exército? 4 anos e 8 meses, quase 5 anos. E lá de dentro eu pedi autorização, prestei o concurso para PM, passei em tudo. E eu saí do Exército em novembro, dezembro eu fiquei, umas férias, janeiro de 92 eu já fui para lá. Então eu fiquei fora do militarismo de 87 até os dias de hoje, mais ou menos um mês fora só. Um mês? Um mês. 29 anos de Polícia Militar. 29 anos de Polícia Militar e meio, e 4 anos e 8 meses de Exército, fazendo mais ou menos mais de 30 anos de militarismo. Desses 29 anos que o senhor andou pela cidade de São Paulo, o que mais te atrai na cidade de São Paulo? O senhor que rodou toda São Paulo. O que te atrai em São Paulo? O que tem de bom em São Paulo? Tudo. Tem muita gente para você ajudar, muita gente para você passar o que é bom, muita gente para você orientar, muita gente para você conhecer, muito trabalhador, muita gente do lado do bem, muita gente humilde, muita gente boa. É isso aí que tem na cidade de São Paulo. Essa é São Paulo que o senhor conhece? Essa é São Paulo que eu conheço, São Paulo que eu gosto, é o povo que a gente gosta. Visão da Polícia Militar. Quero pedir para você continuar compartilhando o nosso programa aí. Você que está entrando aí pelas redes sociais, está entrando pelo Facebook. Hoje o nosso entrevistado, a lenda da rota, Sargento Cavalcante. O senhor entrou em quando? O senhor entrou quando na Polícia Militar? Que ano que foi? 1992. 92? 92 eu fiz uma escola de formação de 6 meses. Eu entrei em janeiro de 1992. E qual foi o primeiro batalhão que o senhor trabalhou antes de ir para a rota? Eu trabalhei no 3º Batalhão de Choque, fiquei 6 meses. 6 meses. Já entrou no 3º de choque? Eu fiz escola no 3º de choque, concluí a escola no 3º Batalhão de Choque, fiz escola de 6 meses. Quando eu acabei a escola, fiquei 6 meses ali também, 6 meses. O sargento Couto, da época, pediu 2 voluntários para subir para a rota, que era a área de choque. Eu e o meu amigo Elias, que é aposentado também da Polícia Militar, ele levantou a mão, nós 2 fomos para a rota e ficamos. Quantos anos tinha? Eu acho que eu tinha meus 24. 24 anos de idade na rota? Mais ou menos isso aí. E o senhor entrou na rota num tempo difícil, né? Tempo bom, tempo bom. É bom aquele tempo? Bom, porque tinha muito melhor professor. Do que hoje? Muito, era diferente. São tempos diferentes. São tempos diferentes. Tinha muito cara que tinha entrado na Polícia Militar em 76, 81, 84, 85, 76. Te dou até um nome, exemplo, o Soldado Scarpa. Não sei se ele está vivo ainda, se tiver, um excelente profissional. Tinha entrado em 1976 na polícia. Convivi, trabalhei com ele, me ensinou muito. Tinha o Walter, a gente brincava, o Walter, apelido Arara, morava na Zona Norte de São Paulo. O Arara era 83 milhões, Valtão. Subtenente Minose, 83, tinha entrado na PM 83. Então, eram outros tempos. Tinham pessoas que nos ensinavam, excelentes professores. Então, era outra coisa. Eu fico imaginando, com 24 anos de idade, está ali na flor da juventude, entra num do batalhão mais considerado do Brasil, né? Que é a Rota Tobias de Aguiar. E o senhor trabalhou na época que tinha as lendas, né? Como é que ir para um batalhão de uma força tática, uma força de choque, que é a Rota? E como é que foram os seus primeiros dias dentro desse batalhão? Perdido, totalmente perdido, porque eu vim de um batalhão que era choque, fazíamos ações de choque na rua, controle de distúrbio civil, era CDC, em linha, jogava bomba, choque, escudo, cacetete, fazíamos aquelas ações na rua. Fui para um batalhão que era patrulhamento, que era policiamento, que tinha uma doutrina, tem a doutrina ainda. Tínhamos que saber tudo, e trabalhava em São Paulo inteiro, ou seja, um policial de rota, daquela época até hoje, ele tem que conhecer São Paulo inteiro, ou seja, as avenidas principais de São Paulo. Naquela época eu me perguntava assim, olha, como é que eu faço para ir daqui até a Zona Sul? Que avenida que eu pego? Eu todo perdido, você tinha que pegar o guia, estudar o guia, você tinha que levar a viatura com guia, você era o navegador da viatura. E ninguém sabe o que é guia hoje, né? Hoje a facilidade, por causa da internet, do GPS, eu queria ver se o cara era bom pegar aqueles guias de São Paulo, aqueles amarelinhos, né? E procurar. Eu me perdi naqueles guias ali. Mamográfico. É mamográfico, né? Mapográfico. Papográfico. Pelo amor de Deus, meu.
Aquele guia era para quem sabia. Eu pegava aqueles guias e falava, não vou usar isso aqui não. Ou ia com o endereço, com alguém orientando, porque eu nunca conseguia entender. Agora imagina você dentro de uma viatura de rota, e você tendo que traçar ali com questão de segundos, né? Qual que é a melhor saída, por onde que eu vou. Então esse discernimento, o cara já tem que entrar com isso, né? Ele já tem que ter esse feeling. Ou ele adquire durante a vida? Então, Marquinhos, todo feeling, ele adquire, um feeling policial, ele adquire na casa onde ele está. Que nem na rota. Na rota, para você traçar um trajeto com guia. Tocava uma ocorrência numa rua tal. O sargento, vê aí o quarto homem, que era o navegador. Eu pegava o guia, abria na página, olhava a avenida mais perto, que era aquela parte amarela, e falava pro motorista, olha, altura do número 4000 da Mateu Bay, da Marechal Tito. Ele ia direcionando para lá, por quê? Que nem eu falei, todo policial de rota, braçal antigo, ele sabia todas as avenidas principais de São Paulo. Se a gente estava trabalhando na Zona Leste, na área do 29 Batalhão, ali perto da Nitroquímica, ele sabia que o viaduto da China é ali. Então ele sabia que a Marechal Tito é próxima. Então se eu dava 4000 de lá, ele já ia se direcionando para lá. Quem que era o seu primeiro comando ali? O senhor estava na viatura, quem que era o chefe? Era um sargento, um tenente. O senhor entrou ali no meio. Aí você começava no banco do meio, banco de trás, de quinto homem. Ali, o quinto homem. Tudo, você aprendia tudo, a patrulhar, a abordar, olhar e ver, que olhar e ver é diferente. É porque existe duas diferenças, porque para você entrar para a rota, não é tão fácil assim, né? Existe um processo para você entrar na rota, né? Não adianta eu virar policial militar e falar, não, vou entrar na rota. É assim que funciona? Não, você vai lá, você pede para ir, você vai. Chega lá, você vai passar por um estágio. Se você for aprovado no estágio, você recebe o braçal. E o braçal é uma coisa muito linda, é uma cerimônia maravilhosa. O policial que ele consegue passar, se você me permite falar, claro, lógico. Um policial que consegue passar no seu estágio, consegue ser aprovado no seu estágio de patrulhamento, ele vai receber o seu braçal de frente ao Monumento de Canudos, que é um monumento que tem dentro do batalhão da rota. É uma coisa muito linda, uma cerimônia maravilhosa, bonita mesmo. Isso é para receber o braçal na rota? Para receber o braçal. Eu estou falando isso, porque eu preciso que vocês conheçam, porque eu já assisti diversas entrevistas do chefe, do sargento Cavalcante, e a gente precisa entrar um pouco mais de onde que veio o sargento Cavalcante, família, questão, como é que é participar um pouco dessa vida pessoal. Porque a gente vai chegar nesses vídeos que transformou o Cavalcante numa lenda dentro da rota hoje. E para você entender isso, a gente precisa entender de onde que surgiu essa vontade para vir da Polícia Militar. A questão de família, essa questão de estrutura que ele tem, a cabeça preparada, porque para ser policial militar hoje na cidade de São Paulo, é complicado, é difícil. O cara tem que estar preparado, principalmente psicologicamente, né, sargento? Com certeza, com certeza. Hoje não é. Naquele tempo já não era fácil, né? Eu fico imaginando, eu tenho algumas fotos dos antigão, e eu vi os caras sem colete. Eu vi os caras que a gente fala os canela seca, né? E aquela lurdinha, né? Tinha as lurdinhas, eu falei, a puma. Eu falei, como é que pode, meu? Os antigão, os bigodão, né? Ele pegou esse tempo de rota, né? Peguei, usava aqueles bigodão também, não? Eu tenho uma foto de 94, mais ou menos, eu era soldado. Eu tava de bigode. Tava de bigode? Tava. Era padrão na rota ter bigode, porque eu não conheço um que na rota que não tinha bigode. Era um padrão, acho que do ser humano naquela época. Seria um padrão do homem mesmo ali. Eu estava vendo, os caras até brincaram um pouquinho, colocaram um policial de hoje, um policial antigão de rota, mano. Tem muita risada, né? Colocaram um sargento barrigudão, com a camiseta aberta até no meio, com um palito na boca. E aí você começa a olhar e a gente começa a ver na nossa infância, eu conheci alguns assim, nesse estilo, né? Que é os padrãozão, os caras bons de rua. Entrou na Polícia Militar, foi para a rota, veio para a rua. A primeira ocorrência, aquela primeira ocorrência que marcou sua vida. Olha, todas as ocorrências que um policial de rota tem, que um policial militar tem, ela sempre marca. Porque toda ocorrência no qual você salva pessoas, você tem confronto, você fica um pouquinho meio que dentro daquela interação, ela mexe um pouquinho. Então, todas. Tem algumas de destaque que nos chamaram a atenção, é uma que eu cito sempre, que foi na Zona Sul. Tem uma outra que foi na Zona Leste de São Paulo, Itaquera também,
Mas cada ocorrência ela tem a sua particularidade, sua peculiaridade. O bom da Polícia Militar e todas as ocorrências é que uma ocorrência ela não é igual à outra. Então, todas marcaram, todas. Eu posso falar para você que não teve uma que marcou mais ou marcou menos. Todas marcaram. Alguma ocorrência envolvendo criança? Porque quando envolve criança, bate no sentimento de pai ali, né? Então, na época, eu era muito novo. Eu era muito novo. E eu não era pai ainda. Teve essa da Zona Sul envolvendo uma criança baleada na perna de raspão. Tiveram outras ocorrências, das quais a viatura patrulhando, o carro parava do lado, o policial me ajuda, que meu filho está engasgado, passando mal. Então, nós pegávamos a criança, colocávamos no banco de trás, eu segurando a criança, o meu parceiro, a viatura ia na frente com a sirene e socorria a criança no hospital. Porque quando você entra dentro do hospital segurando uma criança fardado, policial militar, o atendimento é diferenciado. É mais rápido. É mais rápido, é na hora. Você já vai direto na sala do médico, é uma criança, atende agora. Então, as ocorrências envolvendo crianças foram essas. A única que eu vi uma criança baleada foi na Zona Sul, na estrada Tapecerica, na lotérica Volpone, ela foi roubada 2 vezes. A segunda vez, os indivíduos cruzaram conosco. Eles atiraram na gente, trocamos tiro, um indivíduo baleado, socorrido e morto. E quando foi a apresentação na delegacia, tinha uma criança de aproximadamente seus 7, 8 anos. E nos chamou a atenção que a criança estava com tiro de raspão na perna. O delegado perguntou a ela o que havia feito. Ela descreveu o indivíduo que havia baleado ela e com o boné vermelho. Só que aquele boné vermelho, ele caiu quando o indivíduo corria e atirava na gente. E a criança conseguiu decorar isso? E a criança falou assim, não foram os policiais não, os policiais são meus amigos. Quem atirou é o cara de boné vermelho, ele atirou em mim, ele virou e atirou. Então, quando a criança descreveu aquilo no DP, eu olhei para o sargento e falei, boné vermelho? E tinha uma viatura preservando, perguntamos depois, e estava no lixo, porque uma senhora que varreu, que limpou ali, pegou o boné e jogou no lixo. Então tinha um bonézinho mesmo. Olha. E a criança descreveu tudo. Então aquela ocorrência envolvendo criança, da época, marcou por quê? Porque teve essa criança machucada, baleada de raspão, e ela disse que era o ladrão. E o delegado, mas quem foi? Não, o policial ia apontar para a gente. O policial é meu amigo. Qual que é o lugar mais difícil de patrulhar, chefe? O lugar mais difícil? Mais difícil de patrulhar, que o senhor achou, puxa, a Zona Leste é mais difícil, a Zona Sul é mais difícil, ou é tudo igual? É tudo igual. Mesmo padrão? É tudo igual, mesmo padrão. Cada localidade, cada lugar tem a sua particularidade, sua peculiaridade. Mas todo lugar é bom de trabalhar. O que me chama a atenção, como é que a rota, o que é que atrai, quando o policial de rota está na viatura, a atenção do policial de rota? Tudo que sai fora do normal. E o que tudo sai fora do normal? Vai aprendendo aí, ó, para você não tomar enquadro da rota. Vai aprendendo aí. É assim, Marquinhos, o corpo ele fala. Não adianta a pessoa estar com alguma coisa errada, fazendo alguma coisa errada, transportando alguma coisa errada, ter feito alguma coisa errada, passar pela viatura e tentar disfarçar. Não adianta, o corpo fala, o corpo ele entrega, ele mostra que tem alguma coisa esquisita, estranha, que aconteceu, que acabou de acontecer, que está acontecendo. O corpo fala. E isso aí que eu falei para você. O policial tem que saber olhar e ver. É diferente. São duas coisas diferentes. Sim, olhar e ver é diferente. Porque você vê cada ocorrência que a rota pega, sim. E você fala, como é que esse cara viu? Qual que é o feeling dele, né? O senhor fala em tirocínio, né? Eu vou te falar uma, se você me permitir. Claro, lógico. Estávamos eu lembrei agora, a gente vai falando, vai lembrando. Estávamos no litoral. Eu era sargento já, lógico, estava na frente comandando a equipe. No banco de trás tinha o soldado Barros, hoje é sargento, ele trabalha na Força Tática do 21º Batalhão, do 21 Batalhão. Um abraço, sargento Barros. E ele estava no banco de trás, patrulhando para uma moto do nosso lado direito, acho que ele vai lembrar se estiver ouvindo. E eu comecei a olhar para a moto, o cara parado, o cara meio duro, com o olhinho para lá e para cá, eu olhei, a moto parada, ele olhou para mim e falou, e aí, chefe, e agora, vai arriscar um palpite? Eu falei, sim, vou. Deixa a moto sair, vamos abordar ele. A moto saiu, aborda, esse cara tá armado do lado direito. Ele, tá nada, chefe, tá. Quando nós abordamos, verificamos do lado direito uma pistola, calibre 380, o rapaz era agente penitenciário e estava indo embora para casa. Ele, pô, chefe, como é que o senhor viu? Por quê? Ele estava muito duro, ele me olhou de rabo de olho e o volume atrás na cintura era diferenciado. Chamou atenção. Atenção. Então é olhar e ver. Eu olhei e vi que tinha algo diferente.
Olhei para ele, olhei para os olhos, olhei para o corpo e vi que tinha algo diferente. Olhei e vi. Treinamento dá muito disso? Dá. Te dá esse discernimento? É assim, o treinamento que é passado para o estagiário na rota, ele tem tudo isso. A gente passa bastante coisa, passávamos bastante coisa. E muita coisa também, o polícia, ele começa a fazer parte dele. O tirocínio faz parte dele, desenvolve essa forma de trabalhar e patrulhar. O policial militar, você pode ver, antigamente ele entrava numa padaria sem olhar e saía. Quando ele vira policial militar, que ele sai de uma escola, ele sai de uma certa formação, ele já não vai entrar naquele lugar do mesmo jeito. Ele vai olhar antes, vai olhar durante e vai olhar depois. Cautela. Já vai entrar com cautela. Sim. Porque ele está armado, anda armado? Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque ele não quer ser surpreendido. E às vezes também não quer surpreender. É cautela para ele. Ele quer saber onde é que ele está entrando, com cuidado de segurança. É a mesma coisa o policial de rota na rua também. Ele vai olhar para aquele indivíduo que está andando, ou a pé ou de carro, e vai tentar ver algo que chama a atenção, que foge da normalidade. E o corpo fala. O senhor vem daquele padrão desses seus quase 30 anos de polícia militar? Sim. O senhor pegou a velha guarda e pegou a nova guarda. A nova guarda com tecnologia, com internet muito rápida hoje, que se você fala alguma coisa aqui 5 minutos, você coloca nas redes sociais, aqui está todo mundo sabendo. Antigamente as viaturas não eram filmadas, agora passaram a ter um padrão. Alguns programas policiais, eu lembro no programa policial do Wagner Montes lá atrás, que ele falava muito, ele contava as histórias dos grandes crimes, dos polícias, e hoje a gente pega um pouco mais de tecnologia voltada para isso. Como é que o senhor vê a tecnologia hoje voltada para a polícia militar? A tecnologia, se ela for para ajudar tanto a polícia quanto o cidadão, eu vejo com bons olhos. Agora, quando a tecnologia ela passa somente a criticar, uma crítica destrutiva, não crítica no sentido construtiva, aí eu já não vejo com bons olhos. A senhora do tempo daquele programa, Polícia 24 Horas? Sim. Quando surgiu isso aí? Sim, inclusive na época, eu trabalhei com um cinegrafista e outro não quis trabalhar comigo também ali. Ficava cômodo você com um cara uma câmera na sua cara ali, acompanhando as abordagens? Não, quem não deve não teme. Sim, lógico. O senhor sempre falou isso, que não deve não teme, quer vir, vem. E o padrão vai ser sempre o mesmo. Mas não tira um pouco do foco do policial ali militar, e de repente ele sai com aquela vontade, porque ele tem que ter concentração naquilo que ele vai fazer, porque é um pai de família que está ali, é um cara que precisa voltar para casa assim que terminar o trabalho, o plantão, às vezes não é 12 horas, vira 16, que acaba virando 18, 24, 36. 24 anos, 36, e um policial militar ele tem que estar preparado com a cabeça para isso. E isso não tira um pouco desse foco? Não. Não tira? Não, sabe por quê, mestre? Eu falo o seguinte, não tira o foco, não tira a concentração, por quê? Uma coisa que eu sempre falei, se tiver um cinegrafista comigo, ele vai filmar o que eu faço, da mesma forma, quando eu abordo uma pessoa, ela está vendo a minha cara, meu armamento, minha viatura, as pessoas que passam, as pessoas que estão nos estabelecimentos, nos prédios passando, vai ver. Então não tenho nada para esconder de ninguém. O cinegrafista ele vai filmar, ele vai ver o que eu estou falando, vai ver a pessoa. Não tenho nada para esconder. Eu trabalho com a mesma liberdade se tiver ou não tiver um cinegrafista comigo. Ele faz a parte dele, que é filmar, ficar quietinho, caladinho, e eu faço a minha parte, que é patrulhar, policiar, dar segurança e ajudar o povo. E agora a gente entra nessa questão que todo mundo fica perguntando, todo podcast que eu assisto, todo programa que eu assisto, que o senhor vai, as pessoas sempre falam das ocorrências, porque não tem como não falar daquelas ocorrências. Tem ocorrência que a gente dá muita risada. Porque os enquadros é monstro, né? Os enquadros é monstro. O doutor maconheiro virou febre, virou célebre. Todo mundo que a gente vai começa a imitar o sargento Cavalcante, eu pego o doutor maconheiro, você vai matar profissionalmente, doutor. É mais ou menos isso? Como é que o senhor percebeu um carro importado parando numa biqueira para buscar droga? Como é que o senhor percebeu isso? Marquinho, foi assim, naquele dia, a gente estava indo para a Zona Sul de São Paulo. A gente estava na 23 de maio, afundando lá na frente, indo embora. E a viatura de rota, quando ela ia, que o comboio era liberado pelo comandante do pelotão, as viaturas não iam 80, 90, 100 quilômetros, íamos em patrulhamento até a área destinada.
Nessa daí a gente estava indo para a Zona Sul de São Paulo, área mais ou menos do 27 ou 1º Batalhão, Zona Sul ali, Capão Redondo, Jardim Ângela, aqueles lados ali, Guarapiranga. E nessa daí, quando passávamos em cima do viaduto, que eu não me recordo qual que é, do meu lado direito, abaixo, ficava a Avenida Jornalista Roberto Marinho. E naquela localidade ali distante, mais ou menos uns 100 metros, tinha um local conhecido que era venda de droga, que quando as barcas embicavam ali, o pessoal sumia, não sei como, parecia pó. E naquele dia, a viatura patrulhando, quando eu olho de longe ali, tá saindo um Mercedão devagarzinho, eu olhei e falei, poxa, não é padrão um carro daquele tipo, daquela marca sair ali, né? Eu falei, peraí, faz a volta. Fizemos a volta, abordamos e pegamos o rapaz ali que havia comprado, já consumido toda a droga. E tive uma conversa com ele, não foi uma conversa desrespeitosa, conversei da forma com que ele merecia ser conversado. Mas que foi engraçado, foi? Porque foi engraçado, porque quando você pega o cara... Primeiro o medo que ele viu quando era a rota. E outra, rota noturna, a gente está falando de rota noturna. Quando você pega uma rota noturna, você toma um enquadro da rota noturna, você vai, e o cara, tá bom, você enxergou o cara vindo de lá da biqueira, então você vai enxergar o cara lá vistoriando seu carro. Não é assim? É. Você viu o cara lá da biqueira, você viu o cara ali, e você faz o quê? Ah, eu faço polo aquático. Você faz o quê? Boy, os caras eram boy. Os caras eram boy buscando pó na biqueira, buscando maconha na biqueira. Buscava. Eles já tinham consumido tudo. Perguntei, vai ter ainda? Não tem mais nada. Já consumiu? Já consumi. Ele fazia a faculdade, não trabalhava, o pai bancava ele, e ele ainda nessa porcaria de droga, que não levava ele a caminho nenhum, pelo contrário, ia destruir o que ele estava tentando construir ali. Você imagina ser atendido por um cara desse jeito, depois de médico? Você imagine você levar o seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu amigo ou você no hospital ser atendido por um profissional usando esse tipo de droga. Não dá. Não, é engraçado, foi engraçado. Não pelo padrão, porque quando a gente vê o padrão de rota, mas quando o senhor começa a falar com ele ali, e ele começa a tentar, calma, filho. Tiago, calma, Tiago. Vem cá, Tiago, olha ali, Tiago. E não tem como. Aí você começa a criar um padrão no YouTube, aí a gente vai começar. Você começou a criar um padrão no YouTube que as pessoas começaram a seguir o padrão Cavalcante. É inacreditável como o senhor hoje nas redes sociais se tornou uma lenda, né, na questão de rota. Porque ali, fora o Polícia 24 Horas, que a gente acompanhava, da tempo do telhado ali, que surgiu essa questão do Polícia 24 Horas, quando a gente vem para essa nova formação, com o Elias Júnior ali, com essa nova formação de rota, e a gente vê os vídeos da rota sendo viralizados, e policiais militares que trabalham da forma correta, certo, mostrando o dia a dia do policial militar, foi uma quebra de estigmatismo ali. Porque eu comecei a seguir, eu assisto muito vídeo, né, de policiais, enfim, já seguia. E eu não sabia, até que eu coloquei lá rota e apareceu o senhor, eu falei, mano, quem que é esse cara aqui? Na hora que eu comecei a olhar, eu falei, mano, não é possível. Aí começou a abrir vários links, eu falei, cara, eu não sabia. Aí eu comecei a seguir. Aí eu vi esse primeiro do Thiago, aí o outro é engraçado. Aqueles meninos saindo do matinho, ali foi em Suzano? Suzano, se não me engano, Badra Baixa, bairro Badra Baixa. Pessoal do Badra aí, ó, aquele pessoal saindo do matinho. Como é que era? 4 indivíduos ali? 4. Saindo do matinho de madrugada. Tá vendo estrela? Então, eles estavam saindo do mato. Eles haviam usado droga. Não tinha mais resquício nenhum, nem nada. Só tinha alguns com odor ali de cannabis. Os outros ali com alguma coisa branca ali no nariz. Mas não tinha mais nada com eles, nem no mato. Então, eu acho que eles encontraram alguma forma de usar droga no mato. E o que chamou a atenção foi isso. Porque, poxa, o bairro ali é perigoso. Na época era bem mais perigoso. 4 indivíduos saindo dentro do mato. Poxa, num local desse, ermo, mais ou menos escuro, saindo do mato, o que estavam fazendo lá? Ou seja, deixaram algum material ilícito? Deixaram alguma pessoa que foi praticado crime contra ela? Não, por isso que foram abordados. Que não é normal uma viatura policial passar e sair 4 homens do meio do mato, desconfiado, olhando para lá e para cá e assustado. E quando vem a viatura policial, ficar mais assustado ainda. Então, ou tem alguma coisa errada, ou está tendo, ou já teve, ou permanece. Então, foi verificado que não tinha nada no mato, não tinha nenhum refém, não tinha nenhuma arma, não tinha nenhuma droga, não tinha mais nada. Foram liberados, foi verificado o documento de todos ali, ninguém tinha passagem, ninguém estava devendo nada, não tinha mais droga, foram liberados.
As tatuagens que as pessoas usam, muitos enquadros que se tomam, fala muito. Ela diz, antes de o cara falar, quando o senhor vê a tatuagem, o senhor já sabe que tipo de tatuagem que é, o que significa, porque vocês perguntam para saber se o cara vai falar a mesma coisa. É isso? Muitas tatuagens, Marquinhos, elas falam... Por si só. Por si só. Elas já falam metade da história. Quem que é o indivíduo? Quem que é a pessoa, o que ele deve ter feito ou o que ele fez. E nem você vê um cara com a tatuagem do palhaço. Aí você olha, pô, palhaço, não é qualquer pessoa que vai fazer o palhaço. Que um tempo atrás surgiu a gangue do palhaço. E tem gente que não sabe o porquê que a tatuagem do palhaço tem a ver com o crime de 157, o roubo. Se você abordar um cara na rua com a tatuagem de palhaço em determinado local do corpo, você aborda ele, conversa com ele já teve 157, ou não teve, ou ele gosta daquela coisa, porque quem cultua essa tatuagem palhaço, um palhaço bem estilizado, bem estranho, é porque sabe de onde que ela vem. Ela vem de um certo crime. Porque, cara, mas de onde que veio a gangue do palhaço? Tem gente que não sabe, não é verdade, irmão? A gangue do palhaço é o seguinte, se você me permite. Acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos, no Farol, chegavam pessoas vestidas de palhaço, vendendo chocolate e flor. Nessa venda, eles praticavam roubo. Tiravam uma arma de fogo, uma arma branca, roubavam o carro, roubavam a carteira, não tinha nem celular naquele tempo. Era a carteira, era o carro e ia embora, e roubavam os pertences. E quando a pessoa fazia 190, ou ela ia na delegacia fazer o BO, mas como o cara estava vestido? Ele estava com uma roupa de palhaço, um nariz, uma peruca, uma fantasia de palhaço. Então, a imprensa começou a vincular isso aí. A gangue do palhaço ataca no Farol, do palhaço. Por quê? Palhaço é uma coisa de criança, pueril, não é verdade? Como que você pode encostar o palhaço numa coisa delituosa? Acaba não tendo lógica, né? Você entendeu? Então foi encostado dessa forma. Que na época, uns 20 anos, se não me engano, tinha a gangue do palhaço, que praticava roubo nos faróis. Com o intuito de querer vender, mas era fraudulento, vendia nada. Ele chegava lá e roubava a carteira, roubava o dinheiro, o relógio, o anel, ou até o carro e ia embora. E a pessoa, quando ia denunciar, dava as características e a imprensa começou a falar assim, muito bem falado, a gangue do palhaço. Aí de lá para cá começou, palhaço, 57, e tem até hoje. Tem essa estigma, porque a gente percebe também que existe uma técnica ali, porque às vezes quando o senhor aborda e... Eu não sei se os caras tremem quando a rota chega, porque é um padrão diferente, não adianta. Você pega a viatura convencional, os policiais convencionais, é uma forma de abordagem. Mas quando a rota chega, quando as ostensivas chegam, parece que a conversa muda. Eu não sei o que significa. Por que existe essa diferença entre o operacional? Eu sempre quis entender isso. Da polícia convencional, né? E eu já vi diversas cenas de uma viatura convencional tá abordando e o cara desafiando a polícia, gritando e o polícia debatendo. E quando chega as ostensivas, os caras ficam mudos. Muda a conversa, muda o padrão, porque sabe que ali é pouca ideia. Ali não vai esticar assunto. Ali ou é ou não é. E eu vejo o senhor muito nessa técnica de abordagem e acaba descobrindo coisas que nem o cara que deve sabia que ia falar. Então a gente vê coisas em algumas das suas ocorrências, porque o senhor começa a falar e vai entrando, porque eu vi que é uma técnica. Entra um aqui, depois vem outro, pergunta a mesma coisa, depois o senhor volta. Aí desenha. Aí fala, não, esse cara está devendo. Aí de repente, o cara está devendo. Esse psicológico, esse treinamento funciona muito durante esse tempo todo, porque o senhor tem 29 anos de polícia militar. Já prendeu diversas pessoas por diversos crimes. Sim. Rouba banco nem se fala. Sim. Né? Já trocou tiro na rua ali. Sim. E precisando voltar para casa no final do expediente, abraçar os filhos e falar, hoje eu preciso dormir. É difícil uma vida do policial conciliar o policial militar com a vida familiar, porque às vezes você pega uma rotina tão estressante, tão pesada, tão carregada, como é que o senhor consegue sair do pelotão, entrar para casa, tirar esse fardo, e falar, agora eu sou pai de família, agora eu sou marido, agora eu sou pai, agora eu sou esposo. E essa dificuldade, como é que o senhor lidar com isso? Boa pergunta. Então, não tem dificuldade.
Na minha opinião, o que eu tento passar para os mais novos, quem está comigo ali, quem tá sob minha supervisão, não tem dificuldade. Onde eu estava atualmente, no 4º Batalhão, eu passava uma coisa para o efetivo, para a equipe. Eu falava assim, olha, a gente vem para cá para trabalhar, vamos abordar, vamos atender a ocorrência, atender o povo, vamos ficar no DP, aquela coisa toda. Quando a gente recolhe para a companhia, quando você vai para o seu armário, quando você vai para o seu alojamento, façam uma coisa. Não confundam as coisas. Aí o pessoal, como assim, chefe? Vai para o seu armário, vai para o seu alojamento, pendura sua farda e pendura seus problemas da PM, de hoje. Chegar na sua casa, oi mulher, oi pai, oi filho, oi irmã, o irmão, quem você tiver na sua família, seja família, esquece a polícia. No dia seguinte ou no outro dia, quando você for trabalhar, pegue sua farda e pegue os problemas. Não pode misturar. Não pode levar problema da polícia para casa, não pode levar problema de casa para a polícia. Porque você acaba confundindo as coisas, não fazendo uma direita, outra errada, outra torta. Você acaba entrando em conflito com você mesmo. E acaba maltratando sua família, seus colegas de trabalho, até mesmo o povo na rua. Então, como é que consegue separar isso? Dá. Somos seres humanos. A gente não trabalha por escala, então o sentimento tem que ser por escala. O sentimento policial, o sentimento de família, eu vou tratar a minha família da melhor forma possível quando eu estiver em casa. Quando eu estiver trabalhando, eu vou tratar o meu trabalho da melhor forma possível. Não leva problema de um para o outro. Não pode. Aí um grande, tá aí um grande exemplo para você que é policial militar, para você que tá no seu dia a dia aí, aprender com os mais experientes. Você não levar os seus problemas para casa. Eu acho que isso aí é um conselho fundamental para esses jovens que estão na Polícia Militar hoje, porque quando o jovem entra na Polícia Militar, ele entra com aquela, né, agora eu sou militar, agora eu pego. Tem amigo meu que falou que dormia, ele saía do pelotão, ele ia para a beirada de favela, olha o que ele fazia, ficava olhando para ver o movimento dos caras, quando ele voltar à noite, ele sabia que ele tinha que pegar. Olha a cabeça do cara. E o cara fazia isso. E ele me conta, o Ezequiel, mandar um abraço aqui para o Ezequiel, também fez parte lá do choque. Hoje é lá de Mogi das Cruzes, é um Mike espetacular. E ele falava, Marcos, eu fazia isso. Eu falei depois. Ele falou, não, depois a gente vai pegando experiência, a gente vai entendendo como é que funciona a questão da Polícia Militar. E você aprender a separar, porque se você não separar, você fica louco. Sim. Então, por quê? Porque às vezes você pega uma ocorrência tão grave, tão séria, que você chega em casa com aquela mala nas suas costas, e eu fico imaginando como é que o policial militar ele consegue discernir isso, né? Então, essa era uma dúvida. Vamos aproveitar aqui e já mandar um abraço para a galera que está entrando aqui ao vivo. Pessoal, vamos lá. Sandro e Marcos, obrigado aí pela presença. Um abraço. A Érica, o Carlão Ferrari, que é GCM lá em Poá, obrigado, Carlão. Maravilha. Tá aqui, ó, Bruno Bujica. Sargento, chegou a trabalhar com o Conte Lopes, Sargento? Meca, não. Telhada, algum deles? Cheguei a trabalhar com o Major Meca e com o Coronel Telhada. Tá aí respondido, Brunão, obrigado. Opa, Gesleni Cavalcante, a primeira dama aqui, ó. Um abraço, a primeira dama. Um beijo para minha esposa, que eu amo, mãe dos meus filhos, minha rainha, primeira dama, mulher da minha vida, maravilhosa. Doutora Gesleni. Delegada, né? Delegada, policial firme, honesta, trabalhadora. Eu fico imaginando o homem sub de rota. A mulher, a mulher delegada de polícia. Quando tem problema em casa, é conversa ali, né? Vamos conversar, né? Ali é conversa, né? Porque não dá para discutir ali. Não dá para discutir ali. Não. Eu fico imaginando, um põe uma arma ali, outro põe a arma aqui e fala assim, chefe, amor, vamos conversar aqui, não, vamos conversar. Isso é bacana, um abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Logo, vamos saber um pouco mais da primeira dama aqui. O Reis Márcia, uma experiência inestimável, Manuel. Esse homem é um exemplo de vida. Obrigado, Manuel. Eu sou fã do Sargento, sigo no perfil social, é o Bruno Budica. Obrigado, Brunão. Rodrigo Santos, Duas Feras, obrigado. Antônio Carlos, boa noite, estamos aqui também, parabéns. Vladimir Sartori, Nelson Mesquita, boa noite. Rodrigo Roginho Rota.
Meu grande exemplo da gloriosa Polícia Militar, Reginho Rota. É Reta? Ou é Rota? Rota, Reginho Rota. O Rotinha. É o Rotinha! Rotinha, um excelente menino. O Rotinha, aquele que foi fardado lá no... Coisa mais linda. É, eu fui fardado lá, eu vi esse vídeo, pô, eu fiquei muito emocionado. muito bacana. Nossa, aquilo. lindo. Tem outro vídeo maravilhoso, porque parece que uma criança estava fazendo aniversário. Na Lapa? Não, foi na Lapa ali? Não era aniversário, não. Não era? Não era. Foi levar uma farda para ele? Se você me permite, eu falo. Claro, é essa a ideia. Um amigo nosso, um amigo meu que está na escola de sargentos, o Valdemir, sargento Valdemir agora, do 4º Batalhão, está na escola de sargentos, ele chegou para mim e falou: chefe, será que dá para o senhor me ajudar? Tem um menininho que me viu, ele queria uma farda, uns 11 anos, tal, a mãe dele, o pessoal gosta da polícia, ele adora, me pediu uma farda, eu fiz uma fardinha, posso levar para ele, o senhor me ajuda? Já que o senhor está na rua aí, o senhor está de CGP, eu falei: lógico, vamos lá. Aí eu falei assim: Valdemir, onde que é a casa dele? Chefe, assim você me avisa antes, porque eu vou parar aqui uma criança, eu paro, fecho a rua aqui, que uma criança pode sair correndo e pode ser atropelada. Claro. Então eu deixo a viatura aqui, para o outro lado, você me avisa. Tá bom. 50 metros, ele falou: chefe, é naquela casa ali. Eu falei: para a viatura aqui, abri a porta, segura, fui segurando. Valdemir, vai na frente. Quando chega na porta, o menininho vem doido, tadinho, no portão, olhando para a viatura, olhando para o Valdemir, para lá e para cá e tal. Aí a mãe dele abrindo o portão: olha, filho, adivinha quem tá aí, filho? E eu de longe atrás do Valdemir, eu falei: nossa, que legal, o menininho vai ganhar a fardinha dele. Filho, adivinha quem veio te ver, filho? Aí o Valdemir todo contente, aí o menino olha para a mãe dele e fala assim: o sargento Cavalcante. Eu falei: ô Valdemir, que é isso? Eu não sabia, chefe. O menininho, ele me seguia. Reconheceu. Era meu amigo assim, pelas redes sociais. Ele ficou doido e saiu, me deu um abraço, o irmãozinho dele veio e me deu um abraço também. Que coisa legal, cara. Foi uma coisa que nem eu imaginava. O senhor para pensar como é que o senhor consegue alcançar as crianças? Como é que o senhor consegue? É atenção. Como é que o senhor consegue chegar nas crianças? Esse é um ponto espetacular da sua vida. Sabe como? Porque é o seguinte, se você vê, antigamente, Marquinhos, as pessoas, quando via a viatura que a criança dava tchau, olha, cuidado, eu vou falar para a polícia te prender, você está fazendo maldade. Então eu parava a viatura de rota, eu parava. Às vezes a gente patrulhando, via a criança fazendo uma birra, é coisa de criança, pelo amor de Deus, 7, 8, 10 aninhos, é criança, birrentinho, chorar, não vou, eu quero. Olha, não faz isso que eu vou mandar a polícia te prender. Eu parava a viatura, falava: não, polícia não prende criança, não. Polícia prende adulto que faz mal para criança. E dava a mão pro molequinho, o molequinho ficava olhando pra nossa cara. Quebrava ali. Hoje eu faço isso. Eu estava, quando eu estava no 4º Batalhão, patrulhando, com a viatura, aqui ali, a criança dava tchau, eu parava do lado, dava um toque na sirene e dava tchauzinho para a criança. Tem que fazer isso. A criança é o nosso futuro. Pode ser um futuro policial, um futuro jornalista, um futuro juiz, um futuro promotor, futuro delegado, um futuro trabalhador honesto. A criança é o nosso futuro. Eu acho genial. Eu falei: como é que pode um policial militar ele conseguir chegar nas crianças da forma que o senhor chega? Esse foi um. Tem uma outra que eu esqueci o nome dela, até o Jackson mandou para mim. Ela falando Cavalcante, Yasmin. Nossa. Cara, aquilo eu fiquei, sabe, eu falei: meu, como é que pode? Eu tenho que aproveitar e mandar um abraço agora pro Thiaguinho e Bolinha, o Luiz e o Danilo do canal Danilo Snyder. Danilão, a gente assiste todo o seu programa aí no Danilo Snyder, viu, irmão? A gente não perde um, Danilo Snyder. E o Thiago, eu vou falar o que de você? Thiago é um irmão, um parceiro, um cara que vai estar daqui a pouco, está estreando um programa aí na TV Bandeirantes, programa policial também, um cara dedicado, né? Dedicado. Excelente pessoa, Tiagão. Um cara espetacular. Era para estar aqui hoje, infelizmente apareceu alguns empecilhos, mas não vai faltar oportunidade. Obrigado, viu, Thiago, pelo carinho aí. Danilão, a gente continua te seguindo. Quando a gente puder, vamos bater aquele bate-papo aqui que eu acho bacana. Obrigado, Danilo Snyder. Segue ele aí, ó, no YouTube. YouTube, muito bom também no Instagram. Danilo, a gente segue ele demais. Então a gente entra nessa questão de criança, e quando a gente entra na questão de criança, a gente não tem como te falar de pai, né? A gente entra na questão de criança. Você tem 2 filhos? É um casal? 2, é um casal. Davi e Ayla, 7 anos, 6 aninhos. E qual que é a importância hoje da sua família na sua vida? Família é tudo. Minha patroa, as crianças, os enteados, é tudo. Tudo. É a base da gente. Família é a base. Sem família você não é nada, porque você trabalha querendo voltar para quem?
para sua família, para sua casa. Doutora, responde para mim. Põe aí. É verdade isso? Conta para nós aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Coloca aí para a gente ver o... Oi, papai, tudo Olha ele aí, bem? ó. Aumenta aí. Eu te amo muito e você mora no meu coração. Você é o meu paizão. Beijinho. Agora a Ayla, fala lá, Ayla com o papai. Oi, papai, tudo bem? Você é muito especial pra gente. Você mora no coração de todo mundo, que nem o Davi falou. Só que ele falou que ele mora no coração dele. Só que mora no coração de todo mundo. Todo mundo te ama. Beijo. Amor, é muito difícil traduzir o que a gente sente por você. Só sentimentos bons, só agradecimento, carinho, amor, lealdade, paixão por você, pela pessoa que você é. A gente te admira demais. Tanto profissional, quanto você aqui na vida pessoal ao nosso lado. Você traduz tudo de melhor que a gente pode esperar de uma pessoa. Você é leal, você é carinhoso, você é dedicado em tudo que faz. Se dedicou à instituição, se dedicou à população, se dedicou aos seus colegas, uma vida. Hoje você se dedica também aqui para nossa família. E quem está aqui sabe disso. Você é muito especial, eu te amo muito. É muito difícil resumir, tá? Um beijo para você, para todos os seus amigos aí, para Jackson, para Leide, para Tassiana, para todo mundo. Só posso agradecer o carinho de vocês aí. É difícil gravar escondido dele, viu, gente? É muito difícil, mas eu espero que dê certo. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, amor. Doutora, deu um pouco do trabalho com o homem ligeiro demais. Deu um pouco de trabalho com essa mania de ficar polícia 24 horas por dia. E eu falando com o Jacques, a gente consegue. Eu falei, mas ele é ligeiro. Eu falei, não, mas ele é ligeiro, mas tem que... Aí a doutora foi gravou, a gente gravou o primeiro, aí ela falou, mas ele já passou por aqui. Então, por que você está gravando? Ele já está desconfiado. Eu falei, caramba, Jacques, como é que a gente engana esse... Falando, pera aqui que a gente engana. Mas o bacana é a gente poder fazer... Eu quero saber o bacana. Porque a gente fala da sua questão policial militar, muito sério, mas você também é um homem de família, é um pai de família. Eu quero dedicado, e isso eu preciso frisar. É um cara que chega em casa e ajuda. Sim. Não é um cara que fica ali dependendo da mulher. É um cara que cozinha, é um cara que lava, é um cara que cuida, varre uma casa. Sim. Porque eu acho que o diferencial de uma família, eu acho que é isso, né? A gente se ajudar. E quando a gente ama, acho que esse é o caminho. Talvez você em casa fique tentando entender o Sargento Cavalcante, e agora Subtenente Cavalcante, para você que não sabe agora, Subtenente Cavalcante, e é um cara extremamente dedicado, é um cara de um coração extraordinário, e é sempre um prazer a gente poder falar do senhor. O que representa essa turminha na sua vida aí? Nossa, isso é tudo. A patroa, o Davi, a Ayla, é tudo. Família é a base de tudo. Se você não tiver essa estrutura, você fica abalado. Você não sabe para quem voltar, você não tem para quem voltar. Então você trabalha em prol da sua família. Eu trabalho em prol da minha família, da minha esposa, das minhas crianças. E eu tenho uma frase comigo de 30 anos. Eu saio e sei que volto. O horário eu não sei, porque eu posso estar em ocorrência ou não, mas eu volto. Aquele negócio, eu saio, eu não sei se volto, eu volto sim. Eu volto cansado, eu volto esgotado, eu volto todo rasgado, farda suja de lama e tal, mas eu volto. Sempre voltei e vou continuar voltando. Tomou quantos tiros nessa brincadeira aí? Que me feriu? Nenhum. Já tomei tiro na porta, tomei tiro em viatura, tiro que passou ao lado, mas eu nunca fui atingido, nunca fui baleado. Olha como é que é Deus na vida desse cara. Me conta aquela história lá da prancheta, com o tiro na prancheta. Claro, conto sim. Essa prancheta aí, inclusive, um amigo meu, Cabo Kleber, um grande abraço para o Clebão, um grande abraço para o Oliveira. Essa prancheta, eu não me recordo o ano, mais ou menos, a gente estava em patrulhamento pela Zona Sul, área do 27 Batalhão, na avenida, próximo da Avenida Guarapiranga. Patrulhamento, quando nos deparamos com um veículo Classic, e eu perguntei para o Copom as placas,
O Copom retornou como produto de roubo. Nesse acompanhamento para tentar parar o veículo, ele foi entrar numa rua, nós fomos abordá-lo, ele bateu de frente com, olha que ironia do destino, com outro Classic. A viatura passou, nós conseguimos abordar, ele já saiu nos agredindo com tiro, no revide ele foi baleado, beleza, foi socorrido, aquela coisa toda, linda, maravilhosa, tal, ocorrência legal, bonita. E beleza, aí vieram os tiros, tal, na nossa direção. Posterior apresentando no DHPP, aquela coisa toda, tal. Quando eu fui fazer o meu relatório, à noite, eu vi a porta furada de tiro, tal, e eu não me lembrei que a minha prancheta ficava na porta. Na porta ali, numa localidadezinha do lado ali. E quando eu peguei a prancheta, estou fazendo meu relatório, a caneta furou. Eu falei, mas furou. Quando eu olhei, tinha furado minha prancheta. Nossa. Eu fiquei bravo, falei, poxa, a prancheta dessa, tal, e furou. E o que eu fiz? E ninguém joga fora, não, eu guardei ela como um troféu. Uma prancheta numa ocorrência na zona sul de São Paulo. Isso foi, eu não me recordo o ano. Eu sei quem estava conosco, era o Márcio, acho que deve ser Cabo Márcio, que trabalha na área central. Era o Oscar, que trabalha no segundo choque na Rocan. E um outro amigo nosso foi para Sorocaba. Eram os quatro da equipe e eu. Eu fico imaginando... Avenida Atlântica, desculpa. O cara trabalha 12 horas, 16 horas, troca tiro, já ocorrências terríveis, porque o Rota pega cada ocorrência que, pelo amor de Deus, e nunca foi ferido. Não. Aí eu te pergunto, existe uma técnica para isso? Porque os jovens, por que a gente vê de policial sendo ferido em ocorrência? Tem até esse Lázaro aí que agora virou uma lenda, né? No Brasil é o único lugar que os caras pegam um maníaco, vagabundo e transformam o cara em piada. Né? Você abre hoje o Instagram, TikTok, só tem piada desse Lázaro, é inacreditável. E ainda brincando com a questão da polícia militar, porque tem quase 500 homens atrás do cara e não consegue achar o cara. É lógico, tá lidando com o Rambo. Eu falei, tá lidando com o Rambo. Estão chamando Rambo, estão chamando os mercenários. Então a gente pega, cara, aqui em São Paulo, que é difícil de pegar. Né? E eu fico imaginando um cara com todo esse tempo, com toda essa larga escala de experiência e nunca tomou um tiro em combate. Não. Graças a Deus por isso, né? Mas já teve companheiro ferido. Já tive. Eu tive um companheiro ferido, o nome dele é Jussiângelo. Ele não trabalha mais conosco, ele pediu baixa, hoje ele advoga. Ele foi ferido no rouba-banco que teve na Rua das Noivas, no antigo Banco Banespa, na época. O nosso pelotão foi para lá para atender um rouba-banco que teve, no qual a gerente de banco tinha sido sequestrada. Os indivíduos adentraram já com arma lá. Nós estávamos passando pelo local. O Copom, não sei como fizeram 9-0. Chegamos no local, trocamos o tiro com 4 indivíduos. Uma mulher conseguiu se evadir. 2 indivíduos conseguiram e 3 baleados. Nessa daí... Na época era soldado Jussiângelo, ele foi baleado. Ele foi baleado na perna atrás. Foi socorrido, graças a Deus não aconteceu mais nada, mas ele foi baleado, era da minha equipe, Cabo Jussiângelo. Hoje ele pediu baixa, é advogado, advoga na Zona Sul. Qual foi a pior ocorrência da sua vida? Ou todas têm uma particularidade? Como assim a pior? A pior. Essa ocorrência que acabou com a minha vida. Eu tive que dobrar 12 horas, 16, tomando banco ali na delegacia e envolveu pessoa que estava ferida, que teve morto no combate. Esse tipo de ocorrência. O senhor passou por esse tipo de ocorrência? Eu passei por várias ocorrências que nós tivemos um indivíduo baleado, apreensão de droga, local preservado, várias horas no especializado, que era no DHPP, no DENARC, na época que você não ia para o DHPP apresentar ocorrência de resistência, nos DPs da área, tivemos várias ocorrências, várias, inúmeras. Eu fico olhando essa ocorrência, eu vi que eu tenho um vídeo aquele vídeo é maravilhoso. O senhor entra, o senhor e sua equipe entra numa abordagem, na hora que o senhor termina a abordagem, vocês olham lá em cima, vê uma moto na contramão, do lado esquerdo, na contramão, com o indivíduo sentado nela. Saca da arma, desce, e o cara começa a descer com a moto. Aquele cabo do exército. O cara começa a descer. É muito engraçado aquilo, cara. É muito engraçado. Porque ele acabou de sair de uma abordagem, na hora que tá indo embora, o cara tá parado lá em cima, na contramão de moto. O cara, aí ele aborda, né? Desce. Aí o cara vem descendo,
Na manhãzinha, tira o cara da moto, encosta o cara. Aquela cena é muito engraçada. Quando ele encosta o cara se identifica. Eu sou cabo do exército. Aí o sargento, você é o quê? Eu sou cabo do exército. Eu tenho vários amigos que trabalham no exército e todo mundo questiona a conduta desse cabo do exército. A hora que ele estava, da forma que ele estava, sem capacete, parado na contramão, chinelo, acompanhando uma abordagem da rota de longe. Quer dizer, ele achou que ele não ia tomar um enquadro ali? Quer dizer, aí entra naquela questão. Ele criou toda uma situação para ser abordado. E como é que foi isso, depois que o senhor descobriu que ele era cabo do exército? Porque foi engraçado. Então, eu li algumas críticas no meu Instagram. Porque você foi mal educado. Você foi ignorante com ele. Aí eu falei, ignorante primeiro. Até eu saber pela postura dele que ele era cabo, me surpreendeu. Por isso que eu falo, você é o quê? Porque uma postura que não era de um militar. De chinelo, sem capacete, e estava próximo à árvore, quase embaixo da árvore. Ele estava em uma certa atitude que nos suspeitou a abordá-lo. E quando eu dei boa noite para ele, falei, boa noite, ele, Brasil. Não, peraí. Tem duas coisas diferentes. Você cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? E outra, você dar um brado de guerra quando você está junto à sua tropa. Brado é assim, na rota, quando olha, fora de forma, rota! No choque era choque, no exército é Brasil. Eu não cumprimento ninguém com rota, não, eu cumprimento as pessoas com bom dia, boa tarde, boa noite. Claro. E eu falei para ele, boa noite, Brasil. Eu falei, não perguntei o país, eu falei boa noite. O país eu sei que é Brasil, que eu estou. Só se eu tivesse perdido, ele está me lembrando. Então, você foi ignorante, que ele falou Brasil. Não me cumprimentou. As pessoas teriam que criticar ele. Saber a diferença de uma coisa da outra. Criticar ele, né? Claro. Porque ele foi mal educado. Eu dei boa noite. Ele não me deu boa noite, ele falou Brasil. Brasil não é cumprimento, o Brasil é brado de guerra. Brado de guerra. Aí por isso que eu tive aquela reação, cabo de chinelo, naquela postura, naquela hora da noite, próximo de uma árvore. E ativo ainda, estava na ativo ainda. Estava nativo Exatamente. ainda. Estava nativo. Aí a gente entra. Como é? Aí eu vou ter que fazer. Eu fico assistindo algumas coisas, e às vezes em alguns podcasts, e teve um que me chamou muita atenção, né? Até a gente estava vendo um cinegrafista, ele disse que algum cinegrafista que gosta de filmar, que tem a oportunidade de poder entrar numa viatura de rota, acompanhar um deslocamento de uma rota, numa diligência ou numa abordagem, e até onde o cinegrafista influencia dentro de uma viatura de rota? Até onde ele influencia. Que poder que esse cara tem dentro de uma rota de poder até ditar uma abordagem? Olha, eu acho que é legal a gente abordar aquele ali. Isso existe, não? O poder que o cinegrafista tem, até onde ele pode ir, é ligar e desligar a câmera dele. E perguntar para a gente se a gente pode ir até tal lugar, se a gente conhece tal lugar. E vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Então, o poder do cinegrafista e o limite dele é falar comigo ou com alguém da minha equipe. De preferência comigo, com o gerente, o comandante da equipe. Ele não faz nada sem falar com a gente. Por quê? Porque quem tem o poder legal de abordar, quem é o policial, somos nós. Ele está lá somente para gravar. Se ele quiser falar, ele fala comigo. Ele não fala nem com o meu abordado. Eu vi umas coisas na televisão às vezes, não sei que estado que foi, o policial aborda o cara, está falando, tal, aquela coisa toda. Aí quando o policial vira, o cinegrafista, mas quer dizer que você estava... Ele começa a interagir com o abordado, com o criminoso. Está errado. Não pode. Eu acho que vira chacota. O abordado ele tem que ser o seguinte, ele é abordado pelo policial, ele é tratado daquela forma respeitosa como ele tem direito pelo policial, sendo ele criminoso ou não, e daí acabou. Polícia é polícia, cinegrafista é cinegrafista. Ele está lá para quê? Para filmar. O policial está lá para quê? Para policiar. Então, a gente vê, eu já vi algumas entrevistas de alguns cinegrafistas, eles falam algumas coisas, que eu falei assim, quando eu tiver com o Cavalcante, eu vou perguntar, dessa questão de influenciar. Eu vi uma que eu achei um absurdo, eu falei, não, tinha época, hora que eu falava, não, acho que é melhor a gente ver aquele cara com a jaqueta, para tá parecendo que está ensinando polícia a trabalhar, eu acho que é melhor a gente voltar. Então isso, na verdade, não existe, isso é fantasia. Então, se ele fez, se esse rapaz que você está citando fez... Ele deve ter feito com alguém que deu essa liberdade, que essa liberdade não pode ser dada.
É cada um dentro do seu quadrado. Se você é policial, você vai patrulhar. Se você é cinegrafista, você vai filmar. Então troca ali as bolas que não podem ser trocadas. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez estávamos na área do 46 Batalhão, próximo de Heliópolis. O Elias comigo falou, vocês já entraram em Heliópolis? Vocês entram à noite? Era mais ou menos, acho que 00:30, 00:40. Eu falei, por quê? Vocês entram lá? Não, eu gostaria de entrar. Eu entrei com a nossa viatura, que estávamos na área ali, e abordamos. E essa abordagem tem, em uma das abordagens dele, é uma que a gente aborda um rapaz numa moto, está com 3 mil reais no bolso, dizendo ele que era da pizzaria que ele tinha trabalhado durante o dia. Nos causou 3 mil reais? Nos causou espanto, só que só tinha o dinheiro, não tinha mais nada que comprovasse alguma ilicitude daquele dinheiro. A moto certinha, documento, pesquisamos o RG dele, ele tinha alguns artigos já cumpridos, não devia mais nada. Estava com 3 mil reais, então nós entramos lá, mas porque ele perguntou para mim, vocês entram na Heliópolis? Sim. Já foi lá? Eu perguntei para ele, já foi lá? Não, nunca fui. Então, toca para lá, mas se tocamos para lá e abordamos lá dentro vários indivíduos com várias passagens, e uma dessa ele filmou. Heliópolis é um lugar difícil de andar? Para patrulhar? Para patrulhar. Olha, quando você pega um final de semana, uma época que tinha aqueles bailes funks ali dentro, você tem que saber andar. Tem que ter muito cuidado, porque você não sabe o que está naquele meio ou ao redor, ou de onde sai. Agora, corriqueiramente assim, não. Você está lá para ajudar a população. Você vê nos olhos das pessoas, é igual a Paraisópolis. Quando entra uma viatura policial, seja da área, seja do choque, você olha nos olhos das pessoas, o olho agradece, porque é uma segurança. Quem pensa que o dono da comunidade defende nada. Quem defende é a polícia. Quem ajuda é a polícia. Quem está lá para proteger é a polícia. A polícia, eu costumo falar, Marquinhos, se você me permite, ela é o único e o último recurso do cidadão. É o último. Porque em qualquer localidade, por mais longe que a pessoa esteja morando, no meio do mangue, no meio da lama, lá em cima, naquele barraquinho humilde, como já aconteceu, uma criança, uma mulher grávida, um senhor de idade estiver precisando de ajuda, o policial para a viatura aqui, para não atolar, ele entra na lama, vai lá, pega a pessoa que está precisando e põe na viatura e leva para o socorro necessário. Então a polícia é o único e o último recurso do ser humano, do cidadão de bem. Essa eu vou perguntar, se o senhor responde, se o senhor tiver vontade, o senhor responde. Claro. A gente teve uma repercussão muito grande naquela abordagem lá no Rio de Janeiro, da Polícia Civil, subiu o morro, 21 mortos ali, todos santos, né, todos ali não deviam nada para a justiça, todos ali, e eu vi a mídia caindo, matando em cima dos policiais civis. Depois eu postei um vídeo de como a Polícia Civil subiu os morros do Rio de Janeiro. E é engraçado porque a maioria das pessoas não tem noção. Às vezes ela vê uma abordagem no Rio de Janeiro, ela acha que a abordagem no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, são coisas simples. Eu postei um vídeo até no canal dos policiais se preparando, parecia que eles estavam numa guerra do Iraque. Aí eu fiz uma pergunta, qual que é a escolha? O policial militar ou um cara que está com um fuzil na beira do morro esperando a polícia subir? Eu tenho que esperar um policial militar morrer primeiro para depois o traficante morrer? Então, assim, a gente vê esse questionamento em relação às polícias muito forte, principalmente da mídia. Eu não vejo uma mídia hoje que defenda o policial militar, por exemplo. Teve um policial militar agora que foi encontrado lá, foi na favela do Heliópolis, sim. Foi na favela do Heliópolis morto, e eu não vi a equipe o pessoal de lacração, vocês que gostam de lacrar, defendendo o policial militar por ser negro. Você viu alguma coisa em relação a isso? Não. Agora, se você vê alguma coisa, alguma abordagem um pouco mais séria, um pouco mais severa, você vê toda a mídia detonando a polícia militar, falando mal da polícia militar. Como é que o policial militar ele consegue sair para a rua, né, numa abordagem, e como é que ele vai tratar um bandido, um marginal, um cara que ele aborda, que ele sabe que é um cara perigoso, é com flores? Então a gente entra nesse questionamento. Hoje, quando o policial militar sai para a rua, o que ele tem na cabeça? Ele se preocupa com a imagem dele, do que vai circular, ou ele sai realmente para fazer o trabalho dele e não quero nem saber o que a mídia vai fazer, se o cara estiver errado, é pouca ideia. Marquinhos, o policial militar, quando ele sai para trabalhar, quando ele põe sua farda, quando ele sai da sua casa, quando ele entra na sua viatura, quando ele está no seu quadrilátero de fazer o policiamento a pé ou de viatura,
Ele sai para cumprir a sua função. A sua função é orientar, ajudar, instruir, dar segurança para o povo. A imprensa, ela está lá para fazer o papel dela. E uma coisa que eu falo, às vezes, falava para o nosso pelotão, é fácil você criticar um poder constituído. É fácil você chegar e você vê a viatura está patrulhando, vai eu, Cavalcante, com a minha viatura, onde eu estava, no 4º Batalhão. Eu estou ali na Avenida Pacaembu patrulhando, então é fácil para alguém olhar e falar, ai, tá vendo aí, ó, só quer saber de passear. Eu não estou passeando. Uma viatura parada, circulando, andando, no posto de gasolina abastecendo, numa padaria ali cumprimentando o cara, ela está dando segurança. Então é fácil algumas vertentes criticarem o poder constituído. Não é verdade? Claro. É muito fácil. Morreu o nosso colega, o Patrocínio, morreu aquela outra moça lá, na favela também. E aí, fizeram algum especial para eles? Não. Por quê? Porque eram policiais? A vidas negras, todo tipo de vida interessa. Claro que é. Todo tipo de vida, não interessa a cor, vida é vida. Vida não tem cor. A vida é o ser humano. Então não fizeram aquele puta especial para o Patrocínio, para aquela moça, não. Então é fácil você ver um policial fardado, é fácil você ver uma viatura e criticar. Coisa mais fácil. Quem critica o tráfico do Rio? O morro. Ah, mas no morro tem tráfico, tem o traficante, fica por isso. A polícia desce a lenha nela. A polícia sai para a rua para patrulhar para fazer o certo, dentro da legalidade, o que manda a lei. A polícia não sai para fazer a truculência, como falam. É que nem uma coisa, se você me permite, ô mestre, uma estatística que aparece às vezes na imprensa. A polícia de São Paulo matou, um exemplo, 200 pessoas. A polícia não mata, ela se defende. Você falou dessas 200, quantas que investiram contra o policial? Dessas 200, quantas investiram contra o cidadão de bem? Dessas 200, quantas investiram contra o cidadão trabalhador? Dessas 200, quantas investiram dentro da casa do rapaz que estava dormindo? Não fala. Não fala. Fala como se a polícia saísse para a rua babando que nem um cachorro para matar. A polícia não mata, a polícia se defende. Né? Aquele negócio, a polícia matou tanto. Então é fácil você criticar um poder igual a polícia. Eu vi uma jornalista de uma TV famosa falando, mas morreu lá no Rio de Janeiro 21 e da policial não morreu nenhum. Ela queria que morresse também os policiais? Ela falou assim, só um? Só um. Tipo, perguntando por que tinha que morrer mais? Né? Só um, quer dizer, essa é a pergunta, tinha que morrer mais? Eu não entendi essa colocação, então destruíram ela nas redes sociais. Então, ela ali deu mais um exemplo de como eles veem a instituição. É coisa diferente do povo, né? Eles tentam colocar essa questão, colocar isso, implantar isso na cabeça do povo, mas eu falo que o povo de 10 anos atrás é o mesmo de agora. Sim, não muda Esquece. Nada. Se ele tiver na dúvida, ele vai para a internet, ele vai para o pai dos burros lá, ele vai para o Google. Sim. Não é? Eu falo, deixa eu ver se o que esse cara está falando é verdade. Então, peraí, a conversa. Então, existem várias abordagens. Eu vi uma outra questão também, que o senhor falou até no da Lili Snyder lá, e eu acho até bacana aquele enquadro que o senhor deu no Mano Brown, e isso criou uma repercussão danada. Eu falei, peraí, deixa eu ver se ele vai se manifestar na questão da questão dessa abordagem. E o Mano Brown, eu acredito que não foi o único artista que o senhor tem abordagem nesses últimos 30 anos, né? Já abordou diversas pessoas. O Mano Brown, por ser uma referência nacional, e o senhor falou uma coisa muito bacana, ele foi super educado, ele foi super tranquilo ali, né? Então, enquadrar o Mano Brown, quando o senhor percebeu que era e foi na época que ele soltou Vamos Passear no Parque, né? Que ele faz uma dura crítica para a polícia militar ali e, de repente, é enquadrado pela rota. E o senhor ainda perguntou para ele dessa música, né? Falei, era o senhor que canta aquela música lá, Polícia da Raça do quê que você falou aí? Depois que eu conheci, depois que eu vi quem era, aí fiquei olhando e falei assim, você não é aquele cara que canta aquela música, Polícia, Raça, não sei o que lá? Ele falou, não, sou só artista. Ele foi educado, claro. Ele não foi ríspido, mal educado, ignorante, nada. Ele fez a parte dele, nós fizemos a nossa. O senhor já circulou aqui em Ferraz? Já não? Eu já patrulhei em Ferraz, Poá, Itaquá, Suzano, Mogi, já trabalhei em São Paulo inteiro. Já teve as passagens. Aí, para você que não conheceu o Cavalcante em Ferraz, de repente já foi até abordado pelo sargento aí, nesses anos aí, não sabe, né? Aí se torna referência. Como é que o senhor lidar hoje com essa popularidade?
Como assim? As pessoas reconhecem o senhor na rua, o senhor entra no Facebook, a gente vê os seus vídeos, a gente vê as suas entrevistas que as pessoas entram aqui, todo mundo comentando, compartilhando, falando que conhece o seu trabalho, conhece o seu procedimento. Como é que ele dá com isso? Puxa, eu não falo que nem um artista, né? É ser conhecido pelo povo, reconhecido pelo povo. Eu acho assim, Marquinhos, eu abri o Instagram, acho que, se não me engano, meio de 2018. Eu abri o Instagram porque é o seguinte, eu queria mostrar para as pessoas um pouco do trabalho da polícia, trazer as boas pessoas para perto da polícia, fazer a polícia andar ombro a ombro com as boas pessoas, ver como a gente trabalha, como a gente fala, como a gente se porta, tá? Fazer com que as pessoas observassem que a polícia está do lado delas e não contra elas. Por isso que eu abri o Instagram. Quando eu falo ali, eu coloco coisas do tempo de rota, coloco coisas do tempo do batalhão onde eu estou. Eu falo polícia militar, porque rota é polícia militar, COI, claro, o tático móvel é polícia militar, BAEP é polícia militar. Eu gosto de trazer as boas pessoas, cidadão de bem, trabalhador, honesto, para perto da polícia. Por isso que eu abri isso aí. Eu não abri com o intuito de me promover, bonitinho, nada disso. Eu trouxe isso aí para a gente ficar perto das pessoas, para as pessoas conhecerem a polícia militar, como que trabalha, para a pessoa, quando a viatura estiver passando, opa, tudo bem, fulano, tudo bem, você está bem? A pessoa de bem cumprimentar, ela ficar amigo do policial. E não aquela coisa, poxa, eu não vou cumprimentar, não cumprimenta sim, você é do bem, você é boa pessoa, pode cumprimentar a polícia, uma criança dá tchauzinho. Teve uns 2, 3 meses atrás, uns 3 meses mais ou menos, eu fazendo a DGEM, patrulhando ali na Pacaembu. Quando eu cheguei próximo a uma agência de carro, um menininho de seu 1 aninho e meio, 2 aninhos, dando tchau. E eu dei tchauzinho para ele, ô meu amigão, tudo bem? Eu falei, para a viatura aqui. Parei a viatura e veio o pai dele. Aí eu dei a mãozinha para ele, o menino veio cumprimentar. Aí o que me causou espanto foi o pai dele falando assim, olha, cumprimenta meu filho, o cara aqui eu sigo, eu não acredito. O pai dele me seguia nas redes sociais. Nas redes sociais. Fiquei conversando, coloquei o menininho ali sentado, desliguei a viatura, desliguei o rádio momentaneamente que eu estava com HT, sim, continuei ouvindo a ocorrência, deixei o menino apertar ali o botão da sirene, sentar na viatura, o pai dele, a mãe dele quis tirar foto com a gente, tirei foto com o meu colega na viatura, é isso. É trazer o poder que protege da segurança do lado das boas pessoas. E não distanciar. E não fazer a polícia inimiga. Não, a polícia não é inimiga, a polícia é amiga. É servindo e protegendo. É isso que eu vejo. Isso é bom demais, né? A Leide falou, a gente falando, fala até a questão, inversão de valores, Marquinhos. Isso é verdade, Leide. Obrigado aí. Abraço, Leide. A Leide nos acompanhando aqui. O Fábio Cabra, vem para Cerquilho tomar um café comigo. Conheço o Cerquilho. Conhece? Aí, Fabião, já prepara o café e aquele pãozinho quente que a gente vai encostar aí. Pergunta para ele o dia que o Mala falou que ele não... pergunta para ele o dia que o Mala falou que não ia. Lembra. Eu não vou. Como é que é? Não vai? Como é que é? Como é que é? Você não vai? Como é que é? Você não vai? Fala de novo, você não vai. Como é que é? Aquele dia foi uma abordagem e nós começamos a conversar, interagir, conversar. Eu disse a ele que eu iria levá-lo para a delegacia para a gente tirar as digitais, tocar piano. Ele falou, não vou. Ele falou de forma ríspida. Eu falei, como é que é? Não vai? Não vai? Ele falou, não, senhor, peraí, assim. E esse indivíduo, se eu não me engano, ele era procurado. Procurado. Depois, quando desligou, acho que acabou a bateria da câmera lá, acabou, conversa vai, conversa vem, o senhor, vamos conversar, vamos. É assim, assado. E, se eu não me engano, era procurado esse menino. Procurado? Se não me engano, eu não vou. Como é que é? Não vai? Como é que é? Não, porque ele falou, eu não vou. Não vou. Como é que é? Não vai? Repete, fala de novo que eu não vou. Fala de novo que não vai. Tem um vídeo no Pente aí, né, Marquinhos? Solta esse vídeo de uma abordagem do Cavalcante aí pra gente relembrar. Solta uma abordagem dele aí. Eu quero saber como bacana. É o seguinte, eu vou trocar uma letra com você, certo? Conversa fiada, irmão. O juiz aqui é meu primo, João. Não existe aliado de 30 dias não, irmão. Então, na moral, joga limpo aí. Se mentir pra mim, veja bem. Tá pensando que nós vem de São Paulo aqui de casa. Você não lembra de mim? Não lembra de mim, mas eu lembro de você. Então vamos começar a conversar que nem homem. Eu não tenho
transferir. Perguntei cadê o documento dela. Documentação atrasada, você acha que você pode ainda tentar? Você não pediu desculpa pro cara? Não. Põe o braço pra trás pra mim, filho. Põe o braço pra trás. E aí? Tá. Perdão, senhor. Perdão. Olha pra mim. Sim, senhor. Eu fiquei... Não, tem que abaixar a cabeça pra autoridade, né? Vou encontrar você na polícia. Não sei, não vai adiantar nada, porque eu não tenho, cara. Eu vou puxar lá, vai cortar o bagulho e eu vou devolver você, a gente não pode trocar ideia. Já tocou ali outra coisa que não é bem isso, filhão. Tá bom? Tá ou não tá, filho? Fala. Pois é, para você que acompanha o Sargento Cavalcante aí, uma das abordagens dele, várias abordagens aí, um mix das abordagens do Sargento Cavalcante aí nas redes sociais, umas que viralizaram de uma forma impressionante. Essa aí, como é que é? Você não vai? Essa eu tava olhando, tem vídeo que chegou a 1 milhão de visualização, né? Na questão das abordagens. Tem a Armelindo Zete, sabe as palavras, Sargento Cavalcante, quem mais tem aqui? O Anderson está acompanhando lá, obrigado, Anderson. Serginho Silva, alô Serginho, está acompanhando também, fã do Sargento Cavalcante. A Stephanie Batista de Oliveira. Minha enteada, beijo, Stephanie. Ah, Stephanie. Para você, Orlando e o Tutu. Ela pergunta sobre o sentimento dele de ver o trabalho de tantos anos ser reconhecido pela população. Uma pergunta dela aí. Stephanie, em primeiro lugar, um beijo para você, para Orlando, para o Tutu. Boa pergunta. O bom disso tudo é saber que você fez um bom trabalho junto da população, um trabalho legal dentro da lei, um trabalho que ajudou muita gente. Eu gostaria de ajudar muito mais, eu gostaria de trabalhar mais 30 anos na polícia, mas não pode, é só 30. Mas eu fico contente porque os 30 que eu trabalhei, eu ajudei muita gente, eu consegui auxiliar muitas pessoas, conversando, abordando, tirando o vagabundo da rua, tirando o traficante, tirando o ladrão. Então eu me sinto bem. Eu acho que eu consegui cumprir com a minha obrigação. Minha obrigação de policial, minha obrigação de cidadão, uma coisa que eu gosto está no sangue. Eu acho que eu fiz a minha parte muito bem feita. Apesar de ter sido transferido 3, 4 vezes, não tem problema, não tem problema. Mas o mais importante é aonde eu fui, eu consegui ajudar alguém. A população reconhece isso, né? A população de bem merece. Merece, ela reconhece isso, reconhece todo esse trabalho. Tanto é que o senhor vem abrindo portas até mesmo para alguns policiais que estão participando de alguns podcasts, né, o Jackson? Tem alguns participando dessa nova geração também vindo nessa mesma linha, né? Nesse mesmo padrão de aproximação da população, de quebrar esse estigmatismo que o povo não tem que ter medo da polícia. Não pode. A gente sempre fala, ou a polícia numa abordagem, ou ela prende um bandido ou ela faz um amigo. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Tem o Escuderia aqui, ó, tá assistindo lá de Jundiaí. Obrigado, assistindo de Jundiaí. Serginho, obrigado, sensacional a entrevista, maravilha, obrigado, meu irmão. Quem mais tem aqui? Escuderia Buscapé. Tem que vir para Jundiaí também. Jundiaí, lugar bom. Eu tenho um amigo em Jundiaí, Kuntze, Cabo Kuntze, se não me engano. Eu tenho, como é que é o menino lá de Portugal? O Edmilson, lá de Portugal, de Cascais, lá em Portugal, também está acompanhando o seu programa, o nosso programa aqui, obrigado. O Clay também? O Clay está em Israel, se eu não me engano. Alô, Clay. Lá de Israel, acompanhando o nosso programa também aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado pelo carinho de vocês. Olha, a gente já está aí há quase 1h30, tocando. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu não entendi. Cabo Pacheco da Austrália. Deixa eu ver, o Marquinhos falou que tem alguma coisa aqui para mim? Tem uma mensagem. Isso é engraçado. O chefe, falaram assim, ó. Alguém disse que o senhor precisa voltar para a polícia para prender o Lázaro. Você precisa voltar para a polícia para prender o Lázaro. A polícia vem fazendo um trabalho muito forte aí para esse maníaco, não sei por que dá tanta mídia para esse cara, né? A polícia de Goiás é competente. Competente, super competente. A Rotan lá, né? A Rotan, tem o pessoal do Choque, tem o BOP, excelentes policiais. Também quando pegar vai ser pouca ideia, vai estar dando trabalho, mas quando pegar, filho, é pouca ideia.
Ele que vai escolher o jeito que ele vai querer ir ali, ó. Eu vou usar uma frase aqui, ou vai de pé ou vai deitado, né? Tem uma série aí que eu acho muito louca, que ele fala isso, fala pro bandido, ó, você quer vir como? Você quer vir de pé ou deitado? Você escolhe. Então, assim, e dando o trabalho que esse cara, e a barbaridade que esse cara já fez durante a vida dele toda, é brincadeira. E ainda eu vejo aí alguns dizendo que ele tem problema psicológico e precisa ser tratado. Vai falar para a família que ele tirou a vida. Vai falar para a mãe que ele tirou a vida, a filha, que ele tirou a filha do filho. Vai lá falar para a mãe isso aí, para ver o que ela acha. Né? Se ela está com um probleminha psicológico. Então, filho, na hora que achar, acredito que vai ser pouca ideia para esse cara aí. Então, chegando aí mais 1h30, sargento, a gente está quase chegando no finalzinho do programa aqui. A gente quer... Ou Marcos, opa, pastor Marcos, Antônio Marcos, obrigado por estar assistindo aí o nosso programa também. Quem mais? Tem mais pergunta aí, não? No YouTube tem alguma pergunta aí? Tem alguma pergunta aí? Fala para nós. Se tiver alguma pergunta, a gente já manda para o sargento aqui. A primeira abordagem ele falou aqui, não falou, sargento? Como é que foi a sua primeira... Pera, chegou na polícia, a minha primeira abordagem. Como é que foi a primeira abordagem ali? A primeira abordagem ou a primeira ocorrência? A primeira abordagem, ela é um pouco meio que perdida. Porque às vezes você não sabe o que vai falar, você não está com aquele todo o seu tirocínio formado, constituído, então você depende sempre da equipe. A equipe te ajuda, você aborda, conversa um pouco, aí o outro componente da equipe vê que você está um pouquinho perdido, ele já vem, já assume. Então a equipe ela interage muito bem com você. Então, sempre tranquila. Chegou uma outra pergunta aqui. Qual dica perante uma situação de assalto? Qual a dica que o senhor dá quando alguém está sendo assaltada? Como é que a pessoa ela tem que reagir? Não? Qual a dica que o senhor dá para... Quando alguém está sendo assaltado, como é que a pessoa tem que ficar? Reage, porque você não sabe quando você é assaltado, por exemplo, você não sabe a sua reação. Eu não tenho ideia de como é que eu vou reagir se alguém botar uma arma em mim e falar, é um assalto. Eu não sei como é que eu vou reagir. E como é que a gente se atua nisso, se a gente é um pouco mais emotivo nessa questão de querer partir para cima, porque a gente já vê várias situações que deu ruim, né? O cidadão de bem parte para cima e acaba dando ruim, o cara está armado e acaba tirando a vida do próprio cidadão. Eu acho que é tentar se manter tranquilo, né? Não gesticular muito, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né, sargento? Marquinho, a minha dica que eu dou para uma pessoa, boa pergunta do nosso amigo aí. Para a pessoa que está sendo assaltada, está sendo roubada, não faça nada, não reaja, não faça movimento brusco, não queira discutir, verbalizar, falar, reagir, não faça nada, entregue os seus pertences, entregue seu celular, sua carteira, seu relógio, seu carro, sua aliança, sua correntinha, entregue, porque você vai continuar com um bem maior que a sua vida. A sua vida que vale muito. O seu carro, sua carteira, seu celular, você consegue outro. Não reaja quando você estiver nessa situação. Não existe reação. Não existe você querer pagar para ver se a arma dele é de plástico ou não, se a faca dele é real ou não. Não reaja. Volte para casa sem celular, sem carteira, sem carro, sem correntinha, sem relógio, mas volte com vida. Sua família quer você, quer sua vida. A sua família, ela preza pela sua vida, não seus pertences. Então, não reaja quando você estiver sendo roubada, assaltada, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui também. O senhor acha certo passar informações sobre armamentos para pessoas leigas? É assim, Marquinho, você vê no filme, o filme de hoje em dia... Ele divulga um armamento, ele mostra o cara atirando, ele mostra um cara que é do exército figurando como artista, ele fala disso. Eu acho o seguinte, quando você é um perito na segurança pública, você se atém a falar somente da segurança, deixa esses meros detalhes de armamento, como funciona, como deixa de funcionar, para ocasionalidade, no estande de tiro, quando você fizer um curso, quando você tiver com seus colegas ali, todos com armamento, eu acho isso. Se você perguntar para mim, Cavalcante, qual que é a velocidade de um projétil de 380? Eu falo assim, você não sei. Por quê? Porque eu nunca parei para medir. E outra, o que o povo quer saber, o que o povo quer ver, o que o policial pode fazer para ele de segurança. E não o que eu tenho aqui comigo, dentro da viatura.
Isso não interessa para o povo se o meu fuzil pesa 4,5 kg ou pesa 3,5 kg, se o meu fuzil, a munição vai a 1.200 metros ou a 800 metros. O que interessa é se eu posso protegê-lo, se eu posso dar segurança, se eu posso dar atenção. Porque também não é só patrulhar, você dá atenção para o povo. Para o bom dia, boa tarde, é isso. Então, eu digo isso. Tem assuntos, tem ocasiões e tem locais para falar de certos assuntos. Rapaz, isso aí é mais uma dicas de segurança e a gente vai falar muito disso aí. Eu falo pro Jacques que a gente tem que levar o Cavalcante num stand de tiro, hein, o Jacques? Já vamos fazer uma live, né? Vamos fazer. Vamos, Ei, Marquinhos, vamos fazer no stand de tiro. Tem mais uma aqui? Sim. Essa pergunta é muito boa. O celular pode ser vistoriado pela PM ou Guarda Civil? O Marquinhos, é o seguinte, se o celular ele pode ser vistoriado ou não, porque tem uma lei de sigilo de correspondência. O celular tem sua vida, o celular é sua correspondência. Eu vou perguntar para você. Agora, o ID, que é aquele número particular, às vezes ele está exposto. O ID, eu não estou entrando na sua particularidade. Você entendeu? Então não tem essa coisa de pode ser ou não pode, vistoriado. Lógico que eu não posso pegar o seu celular, olhar suas fotos de família, você foi para a praia, para lá, aí eu estou entrando na sua intimidade. Eu pergunto para você o número do ID. Dessa forma, nós pegamos vários celulares aqui na área de Perdizes. Roubados, furtados, que foram extraviados de forma ilícita. Pegamos vários. E sem entrar na intimidade, se olhar, pegamos, filho, vem cá, deixa eu ver se o celular é seu, posso ver o ID? Pode, com respeito, não interessa que o cara tenha 500 ou 57. Posso ver o ID, filho? Pode. Mostra para mim na sua mão. Eu não preciso pegar o seu celular aqui, ó, daqui, Marquinhos, na minha mão. Mostra o ID na sua mão, eu só quero ver o ID, não quero ver suas fotos. É uma coisa simples, fácil que dá para fazer. Eu não quero ver suas fotos, quero ver o ID. Mais uma dica para você aí. Quando a polícia pode entrar em uma residência, precisa de ordem judicial? Marquinhos, a polícia ela só pode entrar numa residência quando houver um desastre, como manda a lei, houver um desastre, flagrante delito, ordem judicial. Só. Vamos seguir a lei. A lei ela já é bem clara. Um policial ela tem que trabalhar seguindo a lei. Houver um desastre, mandado de busca, apreensão e prisão, ordem judicial, ou quando houver um crime lá dentro. Fora isso, não seguir a lei. É não seguir a lei. É não seguir a lei. Tá aí, mais uma. São 3 perguntas fortes que têm circulado muito forte aí nas redes sociais. Chefe, estamos chegando aqui às 9h30 da noite, estamos a 1h30 aí. Na verdade, já queremos agradecer a sua presença aqui na TV Ativo. Aqui, na verdade, é mais uma extensão da sua casa, eu quero que o senhor entenda isso. Né? Primeiro, a gente quer agradecer o senhor ter vindo para Ferraz, ter se deslocado da sua residência vindo para cá, para poder nos dar essa oportunidade, aqui, essa honra de participar do nosso programa. As pessoas, quando a gente falou, muita gente queria vir para cá. Eu falei, cara, não dá para trazer todo mundo, a gente está com tempo de pandemia, a gente respeita, né, o distanciamento social. Então, em Ferraz, no Alto Tietê, o senhor tem muito fã, muitas pessoas que gostam do senhor. E quando o senhor veio para a TV Ativo, para mim foi uma grande satisfação. Uma realização pessoal, por ser seu fã, por ser seu seguidor nas redes sociais, por acompanhar os seus trabalhos e a sua forma de conduzir uma ocorrência. Eu já era fã da Polícia Militar, com os seus vídeos e com a sua postura, eu me tornei mais ainda, porque eu comecei a seguir outros policiais militares, comecei a defender o cidadão de bem, que é o policial militar, aquele que trabalha direito, aquele que é pai de família, aquele que volta para casa, aquele que tem responsabilidade. Então, a gente começou a tratar, até mesmo ver a polícia de uma forma diferente. Talvez eu falo que eu sou um policial frustrado, né? Então, o tirocínio sempre está no sangue, mas quando a gente vê um pai de família, um cidadão, arriscando a sua própria vida por aquele que ele não conhece, que ele não sabe quem é, porque o senhor não sabia quem era eu, o senhor não sabe quem é a maioria da população, o senhor vai para a rua para defender o cidadão de bem que o senhor não conhece. Muitas vezes hostilizado, muitas vezes xingado, muitas vezes não compreendido. Mas com as mesmas formas continua indo para a rua, defendendo a sociedade e tendo que voltar para casa porque tem uma família, porque tem pai, tem mãe, tem esposa e tem filho. Então a gente está falando de um cidadão comum
que coloca uma farda e se transforma num defensor da justiça. Então é isso que a gente vê através da sua imagem, através das coisas que o senhor representa dentro da polícia, da Polícia Militar. Já fazendo aqui para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que surjam mais cavalcantes dentro da Polícia Militar, que surjam mais pessoas com essa capacidade. E para você que está em casa, que nos acompanha, continua compartilhando, continua falando, que a gente está contando uma história real, da vida real. Não é a história do Superman, não é a história do Batman, não é a história da Mulher Maravilha. Não é fumaça, é a história da vida real. E a vida real trata-se aqui, ó, com o Sargento Cavalcante. Eu estou realmente emocionado por receber o senhor aqui e hoje poder fazer parte desse seleto grupo de amigos. Com certeza. E, cara, o Jackson, eu falei que a gente está se conhecendo agora, mas a gente se fala todos os dias. Né? Um irmão que eu ganhei e a gente tem o mesmo pensamento. O Thiago falou que ficou emocionado aqui. Puxa, cadê o que o Thiago falou aqui? Tiaguinho, poxa, que entrevista maravilhosa e homenagem, é de emocionar qualquer um. Parabéns e abraço a todos. Tiaguinho, você já entrou e você já faz parte dessa família. Obrigado pelo carinho e venha visitar a TV Ativo. Quando o seu programa estiver aí na Rede Bandeirantes de televisão, passa para nós, para que a gente possa compartilhar, porque aqui a gente prestigia os amigos e os irmãos. Obrigado, viu, Sargento? Marquinhos, eu agradeço a você, agradeço a sua equipe, agradeço aos nossos amigos que vieram aqui, ó, ao nosso amigo policial militar também, Dioguinho, o taxista, Jackson, o taxista, aos nossos amigos aqui, ó, a sua equipe. Agradeço e peço desculpa às pessoas que me mandam mensagem. Às vezes eu não consigo responder. Agradeço, peço desculpa por não responder. Agradeço a todas as pessoas, a minha esposa, meus filhos. Agradeço ao Tiagão, ao Snyder. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e acreditem sempre na Polícia Militar. Polícia Militar servindo e proteger, não é, meu irmão? Tamo junto, Polícia Militar está do seu lado. Obrigado, mestre. Obrigado mesmo, prazer em conhecê-lo. Prazer, a casa já é nossa, tá convidado, né? Eu falo, tô encostando, pode encostar que a TV Ativo, aqui é a nossa casa, chefão. Sempre, meu irmão. Você é louco. Tamo junto. Pessoal, uma grande entrevista na TV Ativo, são grandes pessoas que irão passar por aqui toda segunda-feira a partir das 8 horas da noite. Hoje eu trouxe a lenda viva da Rota. E um policial militar exemplar, um pai de família espetacular. A gente volta na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, com o programa Falando a Verdade pela TV Ativo. Obrigado mais uma vez para você que compartilhou aí pelo Facebook e também pelo YouTube. Agradecer ao Marquinhos, ao Binho, ao Josimar, ao PM Josimar ali, o Leandro, como é que é o nome do senhor? Ivan. E o seu Ivan. Eu tenho um taxista aqui que é o Diogo, né? Diogo aqui de Ferraz, fã do Sargento Cavalcante também. O Jackson é meu irmão, a gente conversa todos os dias aí, e o Jackson é família. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado por você ter compartilhado, continua compartilhando, continua mostrando aí, e a gente precisa mostrar bons exemplos. Segunda-feira que vem, estou de volta, a partir das 8 horas da noite, aqui na TV Ativo, com o programa Falando a Verdade. Fui!